Ela aprendeu cedo que o silêncio podia salvar uma vida, mas naquela manhã, o silêncio pesava como uma culpa que não a deixaria dormir nunca mais. O dia nascia abafado sobre os pátios de pedra da propriedade, e o rangido das correntes misturava-se ao canto distante dos galos. Naila caminhava com os olhos baixos, como sempre, carregando um cesto de tecidos sujos que cheiravam a suor antigo e vinho derramado. Seu corpo conhecia o caminho melhor do que sua mente, desviando das colunas, contando os passos até a lavanderia. Naquele lugar, os escravizados eram sombras úteis, presenças que só ganhavam nome quando algo dava errado. A propriedade pertencia à casa Viremont, uma das mais antigas famílias do país recém-formado de Lutênia, onde títulos eram mais importantes que leis, e a palavra de um senhor valia mais do que qualquer juramento escrito. Naila tinha nascido ali, filha de uma mulher que também nascera ali, e crescera ouvindo que o mundo terminava nos portões de ferro que cercavam a casa principal. Não aprendera a ler oficialmente, mas aprendera a observar. E observar em Lutênia era uma forma silenciosa de resistência. Naquele dia, fora enviada ao gabinete do Sr. Aurélien Viremont para limpar o chão após uma reunião noturna. O gabinete era um lugar proibido, impregnado de madeira escura e segredos. Naila entrou sozinha, sentindo o coração acelerar não por medo, mas por curiosidade. As janelas estavam entreabertas, deixando entrar uma luz fraca que iluminava a mesa pesada, coberta de papéis. Enquanto varria o chão, algo escorregou de cima da mesa e caiu aos seus pés. Um envelope grosso, selado com cera já quebrada. Naila congelou. Sabia que tocar em qualquer coisa que não lhe pertencesse poderia render punições severas. Ainda assim, abaixou-se lentamente e pegou o envelope, mais pesado do que esperava. Ela não sabia ler fluentemente, mas reconhecia símbolos, nomes, assinaturas. Aprendera escondida, observando os filhos do Senhor durante as aulas, repetindo mentalmente letras que não podia pronunciar em voz alta. Ao abrir o envelope, seus olhos percorreram linhas tortas de tinta escura. Não compreendeu tudo, mas entendeu o suficiente. O documento falava de terras, de herança, de uma fraude antiga envolvendo a compra da propriedade, onde centenas de pessoas viviam e morriam em servidão. Havia nomes ali que não pertenciam aos Viremont. Havia datas que antecediam a fundação oficial de Lutênia. E, ao final, uma assinatura que Naila já tinha visto em outro lugar. O nome de um homem executado por traição anos antes, acusado de crimes que, segundo aquele papel, jamais cometera. As mãos de Naila tremiam. Aquilo não era apenas um papel esquecido, era uma prova, uma chave, talvez uma arma. Ela fechou o envelope e olhou em volta. O gabinete continuava silencioso. Nenhum passo no corredor, nenhuma voz. Naila sabia que tinha segundos para decidir. Devolver o documento à mesa e fingir que nada acontecera, ou escondê-lo. Pensou na mãe, morta após uma febre tratada com descaso. Pensou nos irmãos vendidos para outras propriedades. Pensou em si mesma, envelhecendo ali, invisível. Sem entender exatamente como ou quando, Naila enfiou o envelope por baixo da roupa, contra o peito, sentindo o papel pressionar sua pele como uma verdade quente demais. Terminou a limpeza com as mãos suadas e saiu do gabinete sem olhar para trás. Naquela noite mal conseguiu comer. O peso do documento parecia crescer a cada respiração. Ela não dormiu. Ficou sentada no chão do dormitório coletivo, esperando que alguém percebesse que viessem buscá-la. Ninguém veio. Nos dias seguintes, Naila manteve a rotina. Trabalhou, abaixou a cabeça, obedeceu. À noite, retirava o envelope do esconderijo improvisado sob uma tábua solta do chão e observava novamente aquelas linhas que mudariam tudo, mesmo que ainda não soubesse como. Aprendeu palavras novas sozinha, juntando sílabas, decifrando lentamente o que aquele documento revelava por inteiro. Do lado de fora, Lutênia fervilhava em tensões. Pequenos levantes eram abafados com violência. Discursos sobre ordem e progresso ecoavam nos salões enquanto o povo passava fome. Naila ouvia fragmentos dessas conversas enquanto servia vinho, guardando tudo na memória. Cada informação parecia se encaixar ao que estava escrito naquele papel escondido. Ela sabia que não podia agir.
Não ainda. Um movimento errado e tudo seria perdido. O documento precisava sobreviver. Ela precisava sobreviver. E assim, sem prometer a ninguém, sem confiar em ninguém, Naila tomou a decisão mais difícil de sua vida: guardar aquele segredo até que o mundo estivesse pronto para ouvi-lo. Naquela noite, olhando para o teto rachado do dormitório, Naila entendeu que sua vida não seria mais definida apenas pelas ordens que recebia. Havia algo dentro dela agora, algo que não podia ser retirado com chicotes ou ameaças. Um futuro dobrado em papel, esperando o momento certo para ser aberto, e ela esperaria. Durante os anos que se seguiram, o tempo deixou de ser uma sucessão de dias e passou a ser um exercício de contenção. Naila aprendeu a medir a própria respiração, a controlar o olhar, a não reagir quando os acontecimentos do mundo pareciam exigir um grito. Guardar o documento tornara-se um trabalho silencioso, tão pesado quanto qualquer fardo físico que carregava nos ombros. Cada amanhecer era um teste. Continuar viva sem ser descoberta. A casa Viremont prosperava. Novas alas foram construídas, os salões ganharam lustres importados e os senhores passaram a receber políticos, militares e comerciantes influentes. A propriedade tornara-se um ponto estratégico em Lutênia, não apenas pelo tamanho das terras, mas pelo que representava: estabilidade num país onde a revolta rondava como fome antiga. Naila envelhecia lentamente. Seus traços ganharam rigidez, as mãos calos mais profundos. Tornou-se conhecida por sua eficiência, por não falar além do necessário. Isso a protegia. Invisibilidade era uma forma de armadura. Poucos lembravam seu nome, e menos ainda ousavam fixar os olhos nela por mais de um segundo. O documento permanecia escondido sob o assoalho, embrulhado em tecido grosso, protegido da umidade e da curiosidade alheia. Às vezes, Naila o retirava apenas para confirmar que ainda existia. O papel amarelava, mas resistia. As palavras, uma vez compreendidas por completo, não a abandonavam mais. Ela agora sabia ler. Aprendera sozinha, roubando minutos entre tarefas, memorizando trechos de jornais esquecidos, copiando letras no chão com carvão. Cada palavra nova era uma vitória silenciosa. Com o tempo, passou a entender não apenas o conteúdo do documento, mas o sistema que o tornava perigoso. As leis, os acordos, as mentiras fundadoras de Lutênia estavam ali, espalhadas em discursos oficiais e arquivos trancados. Foi no 6º ano que percebeu que não estava mais sozinha. Um jovem chamado Hiram passou a trabalhar nos estábulos. Diferente dos outros, fazia perguntas. Observava demais. Certa noite, enquanto dividiam água no pátio, comentou sobre um boato envolvendo antigas fraudes de terra. Naila sentiu o corpo enrijecer. Fingiu desinteresse, mas ouviu. Hiram falava de um grupo pequeno, disperso, que acreditava que o país fora construído sobre documentos falsificados e execuções convenientes. Falava baixo, com cuidado. Naila não respondeu. Mas naquela noite não conseguiu dormir. Pela primeira vez em anos, o futuro pareceu se mover. Ela sabia que confiar era perigoso. Histórias terminavam mal para quem falava demais. Ainda assim, passou a observar Hiram como observava tudo, em silêncio. Percebeu que ele também sabia ler, que guardava papéis, que tinha marcas antigas de punição nas costas. Havia nele a mesma contenção, a mesma espera. Os anos seguintes trouxeram mais tensão. Greves foram esmagadas nas cidades. Novas leis restringiram deslocamentos. A casa Viremont tornou-se símbolo de ordem, e o nome Aurelian passou a circular como possível ministro. O documento escondido ganhava peso político a cada decreto assinado. No 12º ano, a saúde de Aurelian começou a falhar. O homem que governara a propriedade com mão firme tornou-se frágil, dependente. Reuniões secretas tornaram-se mais frequentes. Herdeiros disputavam influência. Papéis circulavam novamente. Foi numa madrugada chuvosa que tudo quase acabou. Uma inspeção inesperada atingiu os alojamentos. Guardas reviraram colchões, quebraram tábuas, procuraram algo que ninguém sabia nomear. Quando se aproximaram do esconderijo, Naila sentiu o mundo encolher. Pensou que morreria ali, mas foram chamados às pressas para outro setor. A tábua permaneceu no lugar.
Naquela noite, Naila entendeu que esperar indefinidamente também era uma forma de morrer. 12 anos tinham passado. O documento sobrevivera. Ela sobrevivera. O mundo talvez estivesse finalmente pronto. No dia seguinte, cruzou o pátio e pela primeira vez olhou diretamente para Irã. Ele entendeu. O encontro de olhares não durou mais que um instante, mas carregou 12 anos de espera, comprimidos em silêncio. Nada foi dito naquele dia. Naila seguiu com suas tarefas. Irã voltou aos estábulos e a casa Viremont continuou funcionando como se nada tivesse mudado. Mas algo havia se deslocado de lugar. A espera deixara de ser solitária. Eles passaram semanas comunicando-se apenas por gestos mínimos, um objeto deixado fora do lugar, um pano dobrado de forma diferente, um atraso calculado. Em Lutênia, sobreviver era também aprender uma linguagem invisível. Quando finalmente trocaram palavras, foi à noite atrás do celeiro antigo, onde o cheiro de feno abafava vozes. Naila não mostrou o documento, ainda não. Contou apenas o suficiente para que Irã entendesse a gravidade. Falou de terras roubadas, de uma execução injusta, de assinaturas que não deveriam existir. Irã ouviu sem interromper, os olhos fixos nela, como se cada frase confirmasse algo que sempre soubera, mas nunca provara. Ele revelou então que fazia parte de uma rede fragmentada, composta por trabalhadores, antigos funcionários públicos, um ou outro escriba marginalizado. Não havia liderança clara nem plano definido, apenas a convicção de que o país fora erguido sobre um crime original. Faltava-lhes o que Naila carregara por 12 anos, prova concreta. O risco de avançar tornou-se real. Nas semanas seguintes, movimentos discretos começaram. Irã levou mensagens. Naila passou a ser deslocada com mais frequência para a casa principal, sob o pretexto de confiança. Isso lhe permitiu ouvir mais, ver mais. Descobriu que Aurelian planejava oficializar sua entrada no governo central, levando consigo registros que regularizariam antigas posses de terra. Regularizar significava apagar de vez qualquer vestígio do passado. A urgência crescia, mas também o medo. A casa Viremont estava mais vigilante do que nunca. Qualquer deslize seria fatal. Naila sentia o peso da decisão se tornar quase insuportável. Guardar o documento fora um ato de sobrevivência. Usá-lo seria um ato de confronto. A oportunidade surgiu de forma inesperada. Uma jovem chamada Ceres, recém-chegada da capital, foi designada para auxiliar nos arquivos da casa. Diferente dos outros, não escondia o desconforto com o lugar. Fazia perguntas, errava nomes, observava demais. Naila reconheceu nela algo familiar. Inquietação. Com extremo cuidado, Naila aproximou-se. Não falou do documento. Falou da história da casa, das contradições, das datas que não batiam. Ceres ouviu. Dias depois, devolveu a Naila um comentário sussurrado. Havia lacunas nos registros oficiais. Pastas inteiras reescritas anos depois dos fatos. A teia começava a se formar. No 13º ano desde o achado do documento, uma reunião decisiva foi marcada na casa Viremont. Representantes do governo, militares e notários estariam presentes. Seria o momento da consagração de Aurelian, ou de sua ruína. Na véspera, Naila retirou o envelope do esconderijo. O papel estava frágil, as dobras marcadas. Ainda assim, as palavras permaneciam legíveis. Pela primeira vez, permitiu-se sentir algo além do medo. Raiva, não explosiva, mas firme, concentrada. Ela entregou o documento a Irã naquela noite. Não houve discursos, apenas instruções. Ceres cuidaria do acesso aos arquivos. A rede faria o resto. Cópias, testemunhos, vazamentos calculados. Nada seria anunciado de uma vez. A verdade precisava se espalhar antes que pudesse ser esmagada. No dia da reunião, Naila serviu vinho como fizera centenas de vezes, mas agora observava tudo com atenção renovada. Quando os documentos oficiais foram apresentados, um dos notários hesitou. Reconhecera a assinatura. Outro pediu esclarecimentos. Um terceiro solicitou ver os registros antigos. O desconforto espalhou-se pelo salão como fumaça. Aurelian tentou controlar a situação. Falou de burocracia, de erros menores, mas a confiança começara a ruir. Um mensageiro entrou às pressas com notícias da capital.
Jornais independentes publicavam denúncias, nomes, datas. A execução antiga voltara à pauta pública. Naila manteve o olhar baixo, mas por dentro algo se abria. A reunião terminou sem decisão. Aurelian foi retirado sob escolta protetora. Nos dias seguintes, investigações foram anunciadas. A casa Viremont fechou portões. Guardas dobraram. Mas era tarde. A história escapara. Naila não comemorou. Sabia que aquilo não era o fim. Apenas uma fratura. Ainda assim, naquela noite, ao deitar-se no dormitório, sentiu algo que não sentia desde a infância. A possibilidade de escolha. O documento não estava mais com ela. Mas a verdade finalmente estava. A queda não veio com gritos nem prisões imediatas, mas com um silêncio pesado que se espalhou por Lutênia como uma doença lenta. Após a reunião interrompida, a casa Viremont tornou-se um lugar suspenso no tempo. Portões fechados, visitas canceladas, ordens contraditórias. Aurelian desapareceu da rotina pública, oficialmente em repouso, embora todos soubessem que estava sendo interrogado longe dali. A ausência do senhor não trouxe alívio imediato. Pelo contrário, a incerteza tornava os dias mais perigosos. Naila percebeu rapidamente que o sucesso inicial cobraria um preço alto. A vigilância aumentou. Guardas revistavam corredores, interrogavam trabalhadores, observavam rostos com atenção inédita. A rede que irão ajudar a articular entrou em modo de contenção. Mensagens cessaram, pessoas sumiram. Algumas reapareceram semanas depois, quebradas, silenciosas demais. Ceres foi a primeira a ser afastada, transferida temporariamente para outro arquivo em outra cidade. Naila nunca mais a viu. Irã manteve-se escondido entre os estábulos e depósitos, mudando horários, evitando rotinas. A vitória parcial transformara-se numa fase de sobrevivência ainda mais delicada. Na capital, os jornais independentes continuavam publicando fragmentos da história. Nenhum falava diretamente de escravidão ou libertação. Falavam de fraude, de ilegalidades fundiárias, de corrupção administrativa. Era o máximo que se podia dizer, sem provocar repressão imediata. Ainda assim bastava. Manifestações começaram a surgir, pequenas, dispersas. Trabalhadores rurais exigiam revisão de contratos. Antigos registros eram questionados. Pela primeira vez, o discurso oficial de Lutênia enfrentava resistência documentada. Não era mais boato. Era papel. Dentro da casa Viremont, o clima azedava. Herdeiros disputavam controle. Culpavam-se mutuamente. Alguns tentaram negociar acordos silenciosos. Outros pressionaram por punições exemplares. Naila percebeu que o perigo maior não vinha mais do topo, mas do caos intermediário. Foi nesse período que recebeu uma oferta. Um administrador menor, nervoso demais para parecer inocente, chamou-a discretamente. Falou de lealdade, de recompensas, de um possível novo começo caso cooperasse. Naila ouviu em silêncio. Entendeu o subtexto. Alguém suspeitava de algo. Talvez não soubessem o quê, mas sabiam quem observar. Ela recusou sem confronto. Disse que nada sabia, nada vira. Saiu dali com as pernas trêmulas. Pela primeira vez desde a entrega do documento, sentiu arrependimento. Não por ter agido, mas por ter sobrevivido tempo demais para sentir medo de novo. Os meses seguintes foram de desgaste. Investigações avançavam lentamente. Algumas acusações caíam. Outras ganhavam força. Aurélia não retornou. Seu nome passou a ser citado com cautela, depois com constrangimento. A casa Viremont perdeu contratos, prestígio, aliados. Mas a estrutura permanecia. Naila começou a compreender algo doloroso. Documentos podiam abalar um homem, mas não derrubavam um sistema inteiro sozinhos. A escravidão continuava. As correntes permaneciam. A diferença era que agora havia rachaduras visíveis. Irã trouxe notícias fragmentadas. Falava-se em uma comissão de revisão fundiária, em libertações condicionais, em reformas lentas, negociadas para não ferir interesses centrais. Nada revolucionário, nada imediato. A frustração quase a consumiu. Certa noite, ao retornar ao dormitório, encontrou uma jovem sentada em sua cama. Chamava-se Lice. Tinha olhos atentos demais para alguém tão nova. Sem rodeios, perguntou se era verdade que Naila
sabia das coisas. O coração de Naila disparou. Negar ou ensinar? Proteger ou repetir o ciclo? Ela escolheu com cuidado. Não falou do documento. Falou de leitura, de observação, de como guardar informações era uma forma de resistência que não deixava marcas visíveis. Lice ouviu com a mesma fome que Naila reconhecia em si mesma, anos atrás. Foi ali que algo mudou de verdade. Naila começou a ensinar. Não abertamente, não de uma vez. Letras rabiscadas. Palavras memorizadas, histórias explicadas como exemplos. Outras jovens se aproximaram, depois homens. Pequenos grupos se formaram, não para conspirar, mas para compreender. A repressão não percebeu de imediato. Estavam ocupados demais tentando tapar vazamentos maiores. Quando percebeu, já era tarde. O que o documento iniciara, o conhecimento ampliava. Não havia mais um segredo central. Havia muitos fragmentos circulando, muitas perguntas sendo feitas, muitos olhos atentos. Naila não se via como líder. Nunca quisera isso, mas tornara-se referência. Alguém que sobrevivera ao silêncio e aprendera a falar sem ser ouvida. No 14º ano, desde o achado do documento, uma nova lei foi anunciada. Revisão obrigatória de registros de posse anteriores à fundação de Lutênia. Limitada, controlada, insuficiente, ainda assim inédita. Naila leu o decreto em silêncio. Não era liberdade, mas era uma brecha. E brechas, ela aprendera, eram onde a história começava a se mover. Ninguém anunciou a mudança. Ela chegou como chegam as coisas duradouras, sem alarde, sem promessa de final feliz. A nova lei não libertou Naila, não libertou Lice, não desmontou a Casa Viremont, mas alterou o ritmo do medo. Antes o terror era absoluto, incontestável. Agora havia pausas. Guardas hesitavam antes de punir. Administradores consultavam papéis antes de ordenar. Pequenas dúvidas infiltravam-se onde antes só existia certeza. Naila observava tudo com atenção contida. Ela já não era jovem. O corpo carregava décadas de trabalho duro. E as dores tornaram-se companheiras constantes. Ainda assim, sua mente permanecia afiada. O que começara como sobrevivência transformara-se em responsabilidade. Ela não podia voltar atrás. Havia pessoas demais olhando para ela agora, esperando algo que nem ela sabia definir. Os grupos de leitura cresceram, mudaram de lugar, de forma, de participantes. Às vezes eram 3 pessoas em silêncio, às vezes 6 dividindo um jornal velho. O conteúdo variava. Leis, notícias, relatos históricos. Não se falava mais apenas da Casa Viremont, mas de Lutênia inteira. De como o país fora moldado para beneficiar poucos e disciplinar muitos. Irão afastou-se aos poucos, não por ruptura, mas por exaustão. Passara anos em alerta constante. Disse a Naila numa conversa curta que precisava sobreviver fora daquilo. Ela entendeu. Não o impediu. Despediram-se sem dramatização, como quem sabe que certos vínculos cumprem seu papel e seguem adiante. A rede original dissolveu-se, mas algo maior tomava seu lugar. Na capital, a Comissão de Revisão Fundiária começou a chamar testemunhas. Antigos documentos reapareceram. Alguns confirmavam fraudes. Outros sumiam misteriosamente. O processo era lento, negociado, frustrante. Ainda assim, produzia efeitos colaterais, debates públicos, artigos, divisões políticas. A Casa Viremont perdeu parte de suas terras, não as mais valiosas, não as centrais, mas o suficiente para quebrar o mito de intocabilidade. Um herdeiro partiu para o exterior. Outro tentou reinventar a imagem da família como reformista. O nome Viremont deixou de inspirar respeito automático. Passou a exigir explicações. Naila assistiu a tudo à distância. Dentro da propriedade, mudanças sutis ocorreram. Jornadas de trabalho foram revistas. Castigos tornaram-se menos visíveis, mais burocráticos. Algumas pessoas receberam permissões condicionais de saída. Outras foram registradas como trabalhadores contratados, embora a realidade pouco mudasse. A frustração persistia, mas não era mais paralisante. Lice tornou-se essencial. Aprendia rápido, ensinava melhor ainda. Tinha uma coragem que Naila nunca tivera na juventude. Às vezes isso assustava.
às vezes dava esperança. Foi Lice quem sugeriu algo que Naila demorou a aceitar. Registrar memórias. Não documentos oficiais, histórias. Relatos escritos à mão, anônimos descrevendo rotinas, abusos, pequenas vitórias. Não para publicação imediata, mas para existir. Para não depender apenas da versão dos poderosos. Naila resistiu. Escrever era perigoso, guardar papéis sempre fora perigoso. Mas lembrava-se bem do que um único documento fora capaz de fazer. Começaram devagar. Cadernos escondidos. Fragmentos. Datas aproximadas. Nenhum nome completo. A intenção não era acusar indivíduos, mas revelar padrões. Lutênia não fora construída sobre um erro isolado, mas sobre repetições cuidadosamente normalizadas. O risco aumentou. Um supervisor encontrou um caderno. Não compreendeu o conteúdo, mas sentiu ameaça. Houve interrogatórios. Lice quase foi levada. Naila interveio. Assumiu a responsabilidade. Disse que eram anotações pessoais, tentativas de aprender a escrever melhor. Funcionou. Por pouco. Naquela noite, Naila entendeu que seu papel estava mudando novamente. Já não era a guardiã de um segredo único. Era o elo entre gerações. A ponte entre silêncio e registro. Isso exigia algo novo. Preparo para desaparecer. Ela começou a organizar saídas. Pessoas que poderiam levar os cadernos para fora da propriedade. Lugares seguros, rotas indiretas. Nada grandioso, nada centralizado. Aprendera que estruturas grandes demais atraíam destruição. O 16º ano desde o achado do documento chegou sem comemoração. Naila estava mais lenta. Lice assumira muitas tarefas. Outros ensinavam. Outros escreviam. O conhecimento já não dependia dela. Essa constatação trouxe alívio e melancolia em partes iguais. Certa manhã, Naila foi chamada à casa principal. Um novo administrador, jovem, ambicioso, tentou sondá-la. Falou de mudanças, de modernização, de encerrar capítulos antigos. Perguntou se ela tinha algo a declarar, algo a confessar. Naila respondeu com honestidade controlada. Vivera ali a vida inteira, vira muita coisa. Aprendera a observar para sobreviver. O administrador sorriu sem humor. Disse que observadores eram perigosos. Ela voltou ao dormitório sabendo que o tempo se estreitava. Naquela noite, reuniu Lice e mais 2 jovens. Entregou-lhes os cadernos restantes. Explicou rotas, nomes, cuidados. Não fez discursos. Apenas instruiu. Ao final, pediu algo simples. Que não a transformassem em símbolo. Símbolos eram fáceis de destruir. Quando ficou sozinha, Naila deitou-se no chão frio e encarou o teto rachado, o mesmo de anos atrás. Pensou na mãe, nos irmãos, no papel dobrado que mudara tudo. Pensou em como nunca vira a liberdade, mas ajudara a torná-la pensável. Se viessem buscá-la, estaria pronta. Se não viessem, também. O que importava já estava em movimento. Eles vieram antes do amanhecer, quando o cansaço ainda confunde sonhos com realidade. Não bateram. Não anunciaram nomes. Apenas abriram a porta do dormitório e chamaram Naila com uma formalidade excessiva, quase respeitosa. Ela levantou-se sem pressa, vestiu o mesmo tecido gasto de sempre. Não perguntou para onde iria. Sabia que perguntas não mudavam trajetos. Foi conduzida por corredores que conhecia melhor do que o próprio corpo. Algumas pessoas acordaram. Olhares cruzaram-se. Lice não estava ali. Isso bastava. Na sala menor da casa principal, aguardava o administrador jovem, acompanhado por 2 homens do governo. Nenhum deles parecia interessado em punição imediata. O que buscavam era encerramento, uma confissão limpa. Um nome final para colocar nos relatórios. Perguntaram sobre papéis, sobre reuniões, sobre quem ensinava quem. Naila respondeu com o que aprendera ao longo da vida, verdade sem totalidade. Disse que aprendera a ler tarde, que gostava de entender o mundo, que conversas surgiam naturalmente quando pessoas viviam juntas por décadas. Não negou tudo, não confirmou nada. Um dos homens insistiu. Falou de estabilidade nacional. Disse que Lutênia precisava seguir em frente, que reabrir feridas antigas só atrasava o progresso. Usou palavras bonitas para justificar o esquecimento. Naila ouviu até o fim. Quando falou, não elevou a voz. Disse apenas que feridas fechadas sem limpeza infeccionavam. Que o progresso construído sobre silêncio não era avanço, era adiamento. Que ninguém ali precisava gostar do passado,
mas precisava reconhecê-lo. O administrador encerrou a conversa abruptamente. Não houve prisão formal, não houve julgamento. Naila foi dispensada de suas funções por idade e saúde. Recebeu permissão para deixar a propriedade ao amanhecer seguinte, com destino indefinido. Um gesto calculado, afastá-la sem transformá-la em mártir. Ela aceitou. Ao sair, levou apenas o que sempre lhe pertencera: o corpo cansado e a memória inteira. Não tentou contato com ninguém. Sabia que cada despedida era um risco adicional. Do lado de fora dos portões de ferro, o mundo era maior e mais hostil do que imaginara quando jovem, mas também era real. Caminhou até a estrada principal e seguiu com um pequeno grupo de trabalhadores libertos condicionalmente. Ninguém a reconheceu. Era apenas mais uma mulher velha seguindo adiante. Instalou-se numa vila pequena, distante dos centros de poder. Ali, o nome Viremont não significava nada. Lutene parecia outro país, mais pobre, mais direto, menos polido. Naila passou a viver de pequenos trabalhos: cozinhar, costurar, contar histórias em troca de comida. Não ensinava abertamente. Mas quando alguém perguntava, respondia. Enquanto isso, os cadernos circulavam. Fragmentados, incompletos, mas persistentes. Surgiram trechos em jornais marginais, depois em panfletos, depois em debates públicos que já não podiam ser ignorados. Não havia um autor. Não havia uma figura central. Isso confundia os que buscavam culpados. A comissão fundiária ampliou seu escopo, lentamente. Sempre tarde demais para muitos, cedo demais para o sistema se recompor sem concessões. Algumas propriedades foram redistribuídas, outras indenizadas. A escravidão formal começou a ser substituída por contratos abusivos, depois por vínculos menos desiguais. Não era justiça plena, mas era deslocamento. Naila acompanhava tudo à distância, por notícias lidas em voz alta nas praças ou comentadas em filas. Às vezes reconhecia frases, às vezes ideias, nunca seu nome. Isso lhe dava paz. Anos se passaram. O corpo falhou antes da mente. As mãos já não obedeciam como antes. A visão enfraqueceu. Ainda assim, ela mantinha um hábito: escrever algumas linhas por semana. Não relatos grandiosos. Observações simples, para si mesma, para não esquecer como se estruturava um pensamento livre. Certa tarde, Lice apareceu. Não avisara, não pedira permissão. Estava diferente, mais firme. Contou que agora trabalhava com registros públicos, que ajudara a revisar arquivos antigos, que os cadernos tinham sido fundamentais para identificar padrões. Não tudo, mas o suficiente. Naila ouviu em silêncio. Lice perguntou se ela se arrependia. A resposta veio sem hesitação: não. Arrependimento exige a crença de que o silêncio teria sido mais seguro para todos. E isso ela nunca acreditara. Naquela noite, sentaram-se lado a lado. Não falaram do futuro, apenas dividiram o presente. Quando Lice partiu, deixou um jornal dobrado sobre a mesa. Uma nota discreta anunciava uma nova emenda constitucional: reconhecimento oficial de irregularidades fundacionais e criação de um arquivo público de memórias sociais. Naila passou os dedos sobre o papel. Não era vitória, era reconhecimento. Na manhã seguinte não acordou. Foi enterrada sem cerimônia como vivera. Poucos presentes, nenhum discurso. Apenas uma mulher que observara demais para aceitar o mundo como lhe fora entregue. Em Lutênia, décadas depois, estudantes leriam documentos, relatos, registros cruzados. Aprenderiam que um país não nasce pronto. É disputado, corrigido, reescrito. O nome de Naila não estaria nos livros. Mas o gesto estaria em cada página que se recusasse a mentir. Na semana após o enterro, o vento da vila parecia carregar recados que ninguém ousava repetir em voz alta ali. Lice voltou para a capital com o jornal dobrado, mas agora trazia também uma carta sem assinatura, escondida cuidadosamente dentro. Nessa carta, um conselheiro jovem dizia que as memórias coletadas virariam prova em tribunais recém-criados, discretos ainda instáveis hoje. O governo aceitava o arquivo público, mas tentava escolher quais vozes entrariam e quais ficariam para sempre fora dele mesmo. Lice percebeu que reconhecimento sem alcance
podia virar maquiagem e que a Casa Viremont tinha aprendido a negociar tarde demais. Ela procurou antigos companheiros de leitura, espalhados por ofícios humildes, e reuniu seus nomes num caderno novo, bem lacrado sempre. Cada nome vinha com um contato, uma rua, um sinal combinado, porque a polícia ainda seguia cortando pontas soltas aqui. Nos bairros perto do porto, surgiram panfletos citando Naila como símbolo, e Lice rasgou todos ao ver isso logo cedo. Ela lembrava do pedido final: não transformar uma vida inteira em estátua que inimigos poderiam derrubar facilmente na praça principal. Em vez disso, publicou notas sem autoria, descrevendo métodos de leitura e cuidado, ensinando como esconder papel da chuva noturna. Os textos circularam de mão em mão e logo camponeses exigiram cópias de contratos, recusando-se a assinar marcas cegas mais. Alguns capatazes reagiram com violência, mas agora havia testemunhas capazes de escrever datas, locais e ferimentos com precisão em atas. A mudança irritou proprietários menores, que formaram uma liga rural e pressionaram deputados para atrasar as revisões por anos inteiros. Na Casa Viremont, um herdeiro retornou do exterior e ofereceu acordos prometendo escolas e salários em troca de silêncio novo. Lice recusou reunir-se em salões, preferiu a mesa dura dos arquivos, onde números frios revelavam práticas repetidas sem pudor algum. Ela cruzou registros de batismo com listas de trabalho e encontrou famílias separadas por vendas, registradas como transferências legais simples. Com essas provas, um juiz autorizou inspeções em 3 propriedades, e a notícia correu como água sobre pedra quente seca. Pela primeira vez, guardas do Estado ouviram trabalhadores sem chicotes por perto, e alguns choraram ao lembrar nomes perdidos ontem. Houve retaliações imediatas, depósitos queimados, colheitas destruídas, e 2 testemunhas sumiram na estrada para o tribunal bem antes da audiência. Lice não recuou, mas reorganizou rotas e enviou cópias para cidades diferentes, evitando que um único golpe apagasse tudo inteiro. Ela passou a dormir em pensões baratas, mudando de quarto, enquanto lia a luz baixa para não chamar atenção nunca. Num inverno duro, recebeu de um velho tipógrafo a impressão de 1000 folhetos, pagos com alianças herdadas sem valor legal. Os folhetos não pediam revolução, pediam prova. E isso assustava mais porque prova atravessa fronteiras sociais com fácil credibilidade pública. Na primavera seguinte, um senador discursou sobre moral e sugeriu anistia ampla, tentando enterrar crimes sob perdão rápido a todos. Lice respondeu com um dossiê impessoal, cheio de tabelas, mostrando como a anistia protegeria apenas os mesmos sobrenomes de sempre. O dossiê chegou à imprensa moderada, e pela primeira vez, jornais oficiais citaram irregularidades sem pedir desculpas ao leitor comum. Na vila onde Naila morrera, crianças começaram a copiar frases em tábuas, repetindo palavras como direito, registro, testemunho na escola. Um professor perguntou quem ensinara aquilo, e elas apontaram para lugar nenhum, como se o saber viesse do chão mesmo. Esse anonimato salvava a rede, mas também cobrava solidão, porque ninguém recebia aplauso, só continuava trabalhando dia após dia ali. Quando processos enfim condenaram 2 administradores, a punição foi leve, porém abriu precedente e autorizou novas ações contra outras casas. A Casa Viremont respondeu vendendo parte do patrimônio e mudando de nome, tentando diluir a marca no mercado urbano moderno. Mesmo assim, arquivos preservaram o rastro, e Lice jurou que cada alteração seria registrada com a tinta mais preta possível. Ela montou um pequeno centro de leitura na periferia, oferecendo alfabetização noturna para gente cansada e desconfiada do Estado sempre. Ali, repetia a lição de Naila: a letra não é luxo, é ferramenta para medir mentira e contrato no olho. Um dia, um ex-guarda apareceu pedindo perdão e trouxe consigo um saco de documentos roubados de gabinetes antigos oficiais. Entre eles havia um recibo com a assinatura de Aurelian, provando que ele pagara pela execução que culpara outro homem. Lice sentiu o estômago fechar, porque aquele papel confirmava a origem do documento de Naila e ampliava o crime total. Ela não guardou sozinha, distribuiu cópias em 3 cofres e leu o original diante de testemunhas diversas na mesma noite. Quando a denúncia foi publicada,
a capital tremeu com protestos, e o governo foi obrigado a abrir um inquérito nacional. O inquérito não trouxe justiça completa, mas criou um registro público de vítimas, e isso impediu novas negações oficiais futuras. Na cerimônia de abertura do arquivo, ninguém citou Naila, porém Lice colocou uma cadeira vazia na primeira fila para ela. Ao ver a cadeira, muitos entenderam sem explicação, e o silêncio virou homenagem, não mais prisão por instantes ali dentro. Depois, Lice voltou ao trabalho, porque a história não se mantém com aplauso, mas com rotina de escrita e leitura. Nas margens do novo arquivo, ela anotou uma frase simples: toda terra tem dono até alguém provar o contrário publicamente. E quando fechou o caderno, sentiu que a vida de Naila continuava, não como mito, mas como método para todos.